Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa noite, né? Ou boa tarde, ou bom dia. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Hoje é domingo, 8 de junho de 2025. Fala para quem está do lado, o tema da mensagem: a espera de um milagre. À espera de um milagre. Irmãos, o subtema evangelho é fé. É fé, é só isso. Por isso que eu falei que é simples, o evangelho é fé. Mas fé no quê, pastor Júlio? Fé em Cristo Jesus. Aí que está a diferença do evangelho. Vamos para a liturgia, João capítulo 3. Vai procurando aí, João capítulo 3. Enquanto você procura, eu já peço aqui para se inscrever, você que está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, se talvez você está assistindo o corte, a gravação, @imelriopreto, @imelriopreto, é muito facinho. Estamos também no X, no Instagram, no Facebook, inclusive estamos ao vivo pelo Facebook. Um grande abraço aos irmãos que estão assistindo ao vivo. E também temos o áudio que depois a gente vai colocar no nosso site. De repente, se você quer ouvir apenas o MP3 ou mandar para o WhatsApp, também tem como. João capítulo 3, é conhecido, né? Verso 16 ao 21. Livro de João é a epístola, não são as cartas, tá? É lá nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 3, verso 16 em diante. Vamos lá? À espera de um milagre. Porque Deus, na nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. 18. Aquele que crer no Filho não é julgado. Presta atenção, igreja. Mas quem não crer já está julgado. Olha que afirmativa forte, hein? Que João está fazendo. Porque não crê no Filho único de Deus. Verso 19. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas, a escuridão, porque fazem o que é mal. Verso 20. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que fazem. Verso 21. Presta atenção, igreja. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Vamos parar por aí? Se quiser fechar, pode fechar, depois tem outros versículos mais para frente. Vamos lá para o introito. Hoje não tem telão, até obrigado, o irmão colocou lá, mas hoje não tem. Não deu tempo, porque essa mensagem, eu comecei a preparar ela agora à tarde, porque foi uma correria. De manhã acabei indo visitar a dona Olívia na Santa Casa, depois nós almoçamos, já fui visitar o meu pai, ficamos lá um pouco à tarde, então nós voltamos e chegamos em casa e aquela correria. E aí eu fui preparar a palavra, porque eu senti de Deus, eu falei: Deus, não é o que eu preparei a semana, é o que Deus falou comigo nessa manhã, aleluia, e Deus quer falar com você agora, aleluia. O introito, irmãos, é o seguinte: hoje a mensagem será ministrada pela nossa irmã Olívia Nogueira Quartieri, isso mesmo, que me ensinou logo cedo, de manhã, quando eu cheguei na Santa Casa. Eu aprendi com a irmã Olívia. Olha que emoção, hein, Zé? Depois, na hora que você ir no YouTube, põe para ela ouvir, né? Quem sabe já ela vai estar em casa na hora que sair essa pregação, em nome de Jesus. Eu cheguei lá, irmãos, eu nem entrei no quarto. E eu já ouvi a dona Olívia gritando lá de dentro do quarto, e ela falando assim: pastor, mas o senhor demorou muito. Foi ou não foi, Zé?
Eu estava aqui, imagina o coraçãozinho da dona Olívia, ansiosa, esperando a visita do pastor. Quanta simplicidade, quanta sinceridade. Eu pude ver naqueles olhinhos que, mesmo que não estão enxergando pelos olhos humanos, mas eles enxergam pelos olhos da fé. Aleluia! E ela ali ouvindo atentamente a tudo que eu falava, a tudo que eu ministrava. E aí no meio daquilo tudo, eu pregando e eu falando, a irmã Olívia disse isso mesmo, pastora. Ela disse: pastor, você tem que vir mais vezes, pastor. É pertinho. Irmãos, eu já tinha preparado a mensagem para hoje, mas essas doces palavras mexeram no meu coração. Ecoaram os meus ouvidos, aqueceram o meu coração, que quando eu saí daquele local com os meus olhos marejados de água, eu disse assim: eu tenho que pregar o que essa mulher me ensinou hoje. Certo de que havia uma missão, de que o papel pastoral é importante, e que o papel da igreja é preponderante. Fala para quem está do lado: você tem um papel preponderante. Você tem sido igreja? Nós temos sido igreja, irmãos. Vocês sabem que eu sempre gosto de dividir, a mensagem, o sermão, em 3 partes. A primeira parte que nós vamos aprender hoje: confiança em Deus. Repete comigo aí do teu lugar: confiança em Deus. O segundo ponto que nós vamos aprender nessa mensagem, meu querido e minha querida, preste atenção, não dorme não, minha benção. Não perca o foco. Falar para quem está do lado, cutuca, não deixa dormir não. Não perde o foco, meu irmão, minha irmã. Depois você vai entender tudo isso. Eu escrevo de um jeito, mas depois eu falo de outro. Não é assim, pastor Marcos? É igual o suco do Chaves. Era o suco de laranja, mas tinha gosto de uva, mas era de abacaxi. Não é isso? E por último que nós vamos falar: seja insistente pelo seu milagre. Fala com você mesmo aí, fala aí, preciso ser insistente. Sabe o que é insistente, irmãos? É aquela pessoa que insistir é não desistir, irmãos. É você continuar firme, irmãos. Nós vamos falar nisso, vamos lá, vamos para o primeiro ponto. Senão não vai dar tempo. O que é o primeiro mesmo? Isso, tá anotando, glória a Deus. Confiança em Deus. Vamos lá, irmãos. Uma coisa fundamental na vida de todo cristão é justamente manter a sua fé viva no Senhor. E sabe que hoje o que o inimigo tem tramado? Sabe hoje o que o diabo tem feito? O inimigo, ele tem feito a gente esfriar a nossa fé. O inimigo tem feito a gente ficar longe das promessas e de tudo aquilo que um dia Deus entregou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem feito a gente ficar longe disso tudo. Ou melhor dizendo, o Espírito Santo está falando aqui na minha orelha. Ele tem feito a gente pensar que estamos longe disso. Irmãos, pessoas estão aos poucos se afastando, que muitas vezes a gente não tem visto, mas o inimigo, o diabo está trabalhando nesse sentido, com muita audácia, principalmente estratégia. Você não tem ideia como o inimigo tem estratégia, e ele tem esfriado a fé de muitos. É bíblico, o amor de muitos se esfriariam. Está a cada dia mais distante. A leitura bíblica cada vez mais distante. Tem semana que eu falo para as pessoas: nossa, eu peguei a Bíblia só para preparar a palavra no domingo. Olha que vergonha. Agora imagina, eu peguei para preparar a palavra no domingo. E vocês, pegaram para alguma coisa durante a semana? Estamos ficando
cada vez com menos tempo de oração. A nossa fé, a nossa devoção, elas vão ficando de lado cada vez mais. E aquilo que era importante começa a ficar em escanteio. Muitas coisas passam a ocupar o nosso tempo, ocupando o nosso coração. Muita coisa, irmãos. É preciso continuar confiando em Deus. Eu quero ler um texto, vamos viajar lá para Lucas. Eu sei que vocês já vão até lembrar que texto é esse. Lucas 21, verso 34. Ah, pastor, o senhor já lê. Esse texto, eu acho que é um texto que tem que pôr na cabeceira da nossa cama, para todo dia a gente, antes de dormir, a gente pegar esse texto e ler ele. Para você refletir, Lucas 21, 34. Para você refletir esse texto e lembrar, nossa, pastor Júlio deu um alerta, hein? E aí? Quer dizer, eu não, né? Esse texto é de Jesus, é a palavra do próprio Jesus. Se você tiver a Bíblia NTLH, ele está em vermelho, inclusive. Quando é a palavra do próprio Jesus, tem algumas Bíblias que trazem o texto em vermelho. Achou aí? Lucas 21, 34, na Nova Tradução. E Jesus terminou dizendo, fiquem alertas. Não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia peguem vocês de surpresa. Está entendendo, irmãos? Às vezes a gente fica criticando tanto as pessoas, mas nós estamos incorrendo a isso, os problemas desta vida. Às vezes a gente está perdendo muito tempo com os problemas desta vida. Às vezes estamos perdendo muito tempo com as festas. Ah, pastor, então não é para a gente fazer festa? Não, irmãos, pode. Mas toma cuidado. Tudo que às vezes a gente acaba ocupando o nosso tempo. Olha, Jesus continua no 35. Lucas 21, 35. Como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Sabe o que ele está dizendo? Que essa admoestação serve para todo mundo, no mundo inteiro. Não é para uma época, não é só para uma geração, não é só para uma nação, não é só para um povo, não é só para um lugar específico, não. É para todos nós, em qualquer tempo, a tempo e fora de tempo. Cuidado para não perder tempo com coisa que não é do reino de Deus. Olha o verso 36, aí ele termina. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre. Olha aí, irmãos, oração, a fim de poder escapar de tudo que vai acontecer. E poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Acho que eu já preguei esse versículo aqui no mínimo umas 3 vezes. No mínimo. Porque é um versículo que eu estou sempre falando sobre ele. Os problemas desta vida, ou os afazeres desta terra. E aí quando a gente vê, a gente não tem mais tempo. Irmãos, é fundamental a gente preservar a nossa esperança em Deus. É fundamental a gente manter a chama acesa. A fé, irmãos, é um negócio que se você não alimentar, quando você vê, o templo não é mais importante, quando você vê a igreja não é mais importante, quando você vê o evangelho não é mais relevante na sua vida, porque você não alimentou aquilo dentro de si. O que Jesus diz para os judeus fazerem lá no Antigo Testamento? Medita nessa palavra que eu estou te dando. Isso aí foi lá Moisés, hein? Lá em Deuteronômio, lembra? Medita nela noite e dia. E eles tinham tanta coisa que eles levavam ao pé da letra, não é? Que eles faziam até amarrado, faziam na testa, sabe? Não precisa disso, não precisa. Mas precisa a gente estar sempre nos alimentando. Os filactérios, agora que eu lembrei, eu estava tentando, minha cabeça aqui, como que chama aquela caixinha? Ninguém nem para lembrar e para gritar para mim aí. Filactério, vocês lembravam disso? Eram as caixinhas que os judeus faziam de couro, e dentro delas
tinha uma passagem, se eu não me engano, de Deuteronômio, não sei se era 6 ou 8, que falava sobre a lei. E eles guardavam tipo um rolinho pequenininho, um pergaminho assim, ó, pequenininho, e colocavam numa caixinha que ela era amarrada com o couro desse animal em todo o braço aqui, ó, do judeu ortodoxo. Chamava filactério. Não precisa andar com filactério. Quem quiser também anda, né? É metodista livre, é o que você quiser fazer. Mas não precisa andar com filactério. O que precisa é você meditar na palavra dia e noite. E aí ele continua, Moisés continua ensinando, né? E ele diz, ó, e ensina os teus filhos, ensina as crianças. Irmãos, confiar em Deus, é preciso nos alimentar disso. Porque quando a gente vê, vai esfriando tanto a fé, que tanto fez quanto faz. Chega uma hora que a gente fala assim, não tem mais relevância eu ir para o culto, não tem mais relevância eu estar no templo, não tem mais relevância eu buscar Deus, ou pior, né, não tem relevância mais eu anunciar esse Deus com os meus testemunhos. Então, primeiro ponto, a nossa confiança em Deus, não perde a confiança. O segundo ponto, eu já estou encerrando, não perder o foco, irmãos, não perca o foco. O segundo ponto que eu quero deixar nessa noite, que eu aprendi com a irmã Olívia, é algo que aos poucos, não apenas o inimigo, mas nós mesmos, seres humanos, estamos perdendo aquele ambiente de admiração, de respeito. Quando a irmã Olívia gritou desesperadamente para mim de manhã no hospital, pastor, eu estava esperando a sua visita. Por que o senhor demorou tanto, pastor? Isso nos demonstra, amor. Eu não quero tocar no sentido da dependência pastoral, né, no papel da dependência sacerdotal. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero sim explicar sobre a importância do papel do sacerdote para o povo. Que infelizmente tem a cada dia sido desprezado. E o pior, não está sendo desprezado só pelos não crentes lá fora. Está sendo desprezado pelos crentes dentro da igreja. Pelos próprios crentes. Muitas vezes dentro da própria igreja. Daquelas pessoas que deveriam ter admiração. Só que eu vejo que isso não é somente culpa da igreja em si, e do cristão em si, do próprio cristão, mas na verdade, além da mão do inimigo trabalhar nesse sentido, eu tenho toda certeza que é mão do diabo, mas também eu não tiro a coparticipação. Nossa, nem me fala nisso, né? Coparticipação, Jesus. Mas eu não posso tirar a coparticipação da mão humana. Aí, pastor, não estou entendendo o que o senhor está falando. É claro, irmãos. É simples. Nunca na história do evangelho, vamos assim dizer, no Brasil, nunca teve tanto asco na palavra pastor quanto agora. Eu e Suzy até essa semana nós estávamos comentando, dia 25 foi dia do pastor metodista livre, né? 25 de maio, e a gente se parabenizou ali, se beijou, se abraçou, dei parabéns para ela. E a gente estava lembrando quando a gente começou o pastoreio em 2008. E vão fazer agora praticamente 17 anos. É isso, né? 16, 17 anos. E a gente estava lembrando, nossa, que tempo, né? Só que se a gente for até mais de 16, 17 anos, 25, 30 anos atrás, quando falava-se em pastor, falava-se de uma figura realmente... como eu posso dizer, não que é diferenciada, eu não me vejo assim, mas de uma pessoa que nós olhávamos e sentíamos admiração. Sabe, irmãos, tantos escândalos a gente tem visto no meio pastoral, tantas denúncias envolvendo líderes, que no fim, é lógico,
Não apenas os que não crentes lá fora, mas a própria igreja, ela começa a perder a essência daquilo que é tão importante para o ministério cristão, que é o pastoreio. Tanto é que se não fosse tão importante, Cristo não tinha elegido líderes para a igreja. Se não fosse tão importante, Cristo, em que pese ele disse que o poder, né, está entre todos nós, não tem distinção. Se você orar, vai curar da mesma maneira, vai manifestar os dons, tudo vai acontecer, amém. Mas ainda assim, ele manteve a figura do líder, daqueles que representam. Sabe, irmãos, quando ela falou aquilo para mim no hospital, me lembrei lá na minha essência. Quando eu vi nos olhos dela marejando de água, saindo a aguinha assim, e ela dizendo: pastor, por que o senhor demorou tanto? Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 13, verso 7. Agora não é a Nova Tradução, agora eu vou ler a Almeida Corrigida. Olha como que fala aqui, ó. Hebreus 13, 7. E eu gostei dessa Almeida Corrigida porque ela usou a palavra pastores, né? Mas em algumas traduções está a palavra líderes. Mas não tem problema, pode ler do jeito que você quiser, irmãos. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqui o autor de Hebreus não brinca em serviço não, hein? É aquilo que eu falei essa semana para a Suzy. Eu falei, tem hora que a gente fica cansado, né? De ser tamanha responsabilidade. A figura pastoral, né? De não poder responder do jeito que eu gostaria. De não falar aquilo que eu gostaria. De não dizer aquilo que eu quero. Essa é a parte mais difícil. De ser aquilo que dentro você não é. Porque dentro eu sou ser humano. Igual vocês. Mas ai do pastor, se ele trata mal. Mas ai do pastor, se ele age com o coração dele. Lembrai-vos dos vossos pastores. Quando a dona Olívia hoje de manhã, ela fez aquilo, eu me lembrar, talvez ela não, né? Talvez até o Espírito Santo, de como a figura pastoral, ela tem perdido a sua significância no cenário atual brasileiro. Onde a gente vê que quando fala-se de pastor, todo mundo pensa que está com o bolso cheio. Que fala-se de pastor, sempre tem algo envolvido com a política, com acordos. Que quando fala em pastor, nos remete às figuras que nós vemos na televisão, né? Ou as figuras no plural, porque são várias. Mas, irmãos, hoje cedo a irmã Olívia fez eu enxergar que os pastores de verdade são aqueles que muitas vezes são desconhecidos até mesmo por nós. Mas eles estão lá, lutando, orando, batalhando. Ainda que eles vão até ao vale buscar a ovelha perdida. Você já parou para pensar nesse mundo afora? Que ainda existe pessoas, ainda existe ministérios, ainda existe luz no fim do túnel, ainda existe pessoas com seriedade. Por mais que a TV nos mostre tanta coisa errada,
Mas tem sim, irmãos, aqueles que ainda estão lutando para preservar o Evangelho do Senhor de verdade. Então, o segundo ponto, não perca o foco. A igreja tem perdido o foco nas figuras dos líderes. Foi tanto escândalo, né? Foi um atrás do outro. E a gente liga o jornal e a gente vê tanta coisa, né? Mas não esqueça, irmão, sabe qual foi a advertência que Jesus nos deixou? Ai daqueles pelo qual os escândalos vêm. Ai daquele pelo qual o escândalo vem. É simples. A conta com Deus fecha, ela bate. É Ele e Deus depois, irmãos. É ela e Deus depois. E por último, mas não menos importante, seja insistente pelo milagre. Ali, foi a última lição que eu aprendi com a nossa querida irmã Olívia. Até depois, se ela estiver ouvindo essa pregação, irmã Olívia, um abraço para a senhora. E eu tenho fé que em nome de Jesus, a senhora ainda vai vir dar um testemunho de vitória. Aleluia! E hoje pela manhã, quando ela me disse insistentemente: pastor, o senhor vai voltar, né? Vem mais vezes, pastor. Aí ela mudou até a voz, ficou doce. Ela falou: vem mais vezes, pastor, é pertinho, né? É pertinho. Que gostoso, irmãos. Sabe, irmãos? Hoje em dia está cada vez mais escasso pessoas que estão realmente sedentas. Pessoas que realmente desejam Cristo, que querem de fato ouvir a verdade, que estão verdadeiramente com sede da palavra de Deus, que insistem pelo seu milagre, substancialmente importante para alguém alcançar aquilo que pelos olhos humanos é impossível, é a palavra insistência. Vamos viajar lá para Lucas, capítulo 18, enquanto você vai abrindo, eu vou contar a historinha, que é muito parecida com a viúva e o juiz iníquo. Que enquanto que aquele juiz não julgava a causa daquela viúva, ela não desistiria, ela não pararia, ela não cessaria, ela não interromperia o seu clamor àquele tribunal. E aí Jesus encerra para a gente, acharam aí Lucas 18, verso 7, na nova tradução na linguagem de hoje. Olha o que Jesus, ele encerra a parábola dizendo o seguinte: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-lo? Irmãos, se até aquele juiz iníquo, mau, perverso, corrupto, chegou um dia em casa à noite, devia estar jantando, e falou para a esposa: nossa, Deus do céu, tem uma viúva lá que vai todo dia no meu tribunal, se eu não julgar logo a causa dessa mulher, ela não vai parar de me infernizar noite e dia. E aí no dia seguinte, aquele juiz foi lá e julgou a causa da mulher. E aí Jesus então encerra a parábola dele dizendo: irmãos, se aquele juiz que é mau, corrupto, inescrupuloso, julgou rapidamente por aquela viúva ser insistente, quanto mais nós que somos filhos de Deus. Você acha que Deus vai demorar para julgar a tua causa? Aleluia! Será que Ele vai demorar para te ajudar? Por isso, irmãos, seja insistente pelo milagre. Foi o que a irmã Olívia me ensinou. Não, mas pastor, o senhor volta a orar aqui, né? O senhor vem orar de novo, né? Irmãos, isso é insistência, isso é persistência. Nós temos que ser insistentes, firmes, constantes na fé, com força, com garra, buscarmos a presença do Senhor, buscarmos a palavra do Senhor, buscarmos o milagre, irmãos.
não desistir. Não podemos desistir, não podemos desistir. Quando Moisés chegou na beira daquele oceano, o que Deus disse para Moisés? Falou: Moisés, agora, já era. Volta para o Egito, não deu certo. Moisés, agora vocês estão na mão do faraó, não vai ter jeito, Moisés. Tem até os vídeos que estão saindo agora da inteligência artificial, né? O doutor José chegou até a mandar um para mim, legal para chuchu, o cara lá com o celular, né? Fazendo um selfie daquele momento. Olha, eu estou aqui agora, gente, que loucura! Moisés, olha o que aconteceu, está aqui, nós estamos no meio do mar. E o que Deus disse para Moisés? Falou: Moisés, estenda o cajado para as águas, e o mar vai se abrir, e você vai dizer para o povo que marche. Isso é insistência, irmãos. Deus podia virar para Moisés e falar: não, Moisés, olha, foi até aqui, foi bom, não dá mais para ir. Fala para quem está do lado: não esqueça que Deus é Deus. O que diz a palavra sagrada? Que Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho de homem. Por que duvidar? Por que está duvidando? Porque duvidas daquilo que Deus pode fazer, ou daquilo que Deus pode fazer nascer, fazer ressurgir. Eu não sei, irmãos. Eu não sei. É coisas que não tem explicação. Papai está agora assistindo aí a live, eu não sei se ele já, será que já foi dormir, né? Vai dormir cedo, né, Isaac? Eu vou, né? Fala aí, pai, se está acordado assistindo a live ainda. Ó, é o que eu sempre falo, irmãos, tumor de pâncreas, quando a gente ouve as pessoas falar, a estatística é mínima, irmãos. De todo mundo que eu ouvia falar de tumor de pâncreas, todo mundo que eu ouvia falar, a única coisa era certa: a morte. Tanto é, André, que no dia da cirurgia que meu pai foi fazer no ano passado, eu tinha convicção de que eu ia já preparar o culto fúnebre dele. Eu estava já preparado, eu já estava psicologicamente preparado. Falei: Deus, está nas tuas mãos, e se for da tua vontade, o Senhor me prepara para o que der e vier. Eu que vou ter que segurar o rojão, e vamos junto. E tá aí, irmãos. Fez agora outra cirurgia. Está lá firme. Já saiu ontem já foi na farmácia popular, já foi comprar as coisas, já, né, com o rapaz dirigindo, o cuidador, mas já está. Irmãos, é o poder de Deus. É tudo para a honra e glória de Deus, irmãos. E vivemos uma época de tanto ceticismo, né? De tantas dúvidas. Ainda eu via no Instagram, não sei se vocês viram essa semana, de uma moça que estava de cadeira de roda por causa do Covid. Vocês viram lá eu não sei se é no Amazonas, no Roraima, eu não sei que estado que era. Vocês viram esse vídeo? De uma moça que ficou paraplégica com Covid, ela perdeu os movimentos. E aí, durante um culto, agora, isso deve ser recente, não sei quantos dias faz. Eu vi esse vídeo, acho que antes de ontem. E aí, durante o culto, o Senhor tocou poderosamente, essa moça levantou e começou a dançar na igreja e saiu andando. Aí é aquilo, né, irmãos? Internet tem de tudo? Tem. Se for montagem, vão responder com Deus. Agora, eu tenho fé que pode ser real. Eu tenho fé num Deus que pode ser transformador. Mas sabe o que mais me assustou? Essa mensagem, você vê, a dona Olívia, ela ministrou no meu coração na hora certa. Mas o que mais me doeu foi, eu entro no vídeo, eu gosto de ver, sabe o que? O comentário. Eu sou aquele cara que eu fico 5 minutos lendo o comentário, porque é no comentário que eu começo a ter o termômetro das pessoas. E sabe o que mais me assustou? Um monte de crente duvidando e criticando. Você sabe por que isso? Porque hoje a igreja, depois de tanto escândalo,
de tanta coisa falsa, de tanto falso milagre, de tanta coisa que a gente vê, aquilo que talvez é real, não é mais acreditado. Olha que ponto nós estamos chegando. Talvez aquilo que é verdade, está sendo uma mentira para as pessoas. E olha que triste que é, se for real mesmo, e eu creio que seja, quantas vidas não poderiam agora estar sendo impactadas com a cura dessa moça, que desde 2019 está sem andar. Vocês têm noção disso, irmãos? E aí eu vendo aqueles comentários, eu fiquei... Por isso que a mensagem que a irmã Olívia ministrou hoje cedo para mim, veio ao encontro, porque nós estamos perdendo a essência. O próprio povo de Deus está tão... Sabe aquele linguajar, eu sei que é esdrúxulo, feio, né? Gato escaldado, que o próprio povo de dentro da igreja não acredita mais. Mas irmãos, vamos firme, à espera de um milagre, aleluia. Qual seja, não importa que área, como, mas eu sei que há um Deus poderoso, maravilhoso, excelso, acima dos céus e a terra, aquele que criou os céus e a terra. Há um Deus que pode mudar a nossa história. Obrigado você que assistiu até agora. Fica essa mensagem de Deus para o teu coração, à espera de um milagre. E já deixo aqui um convite para vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto, todos os domingos, às 19 horas, horário de Brasília, são as nossas reuniões oficiais. Você é o nosso convidado e convidada especial.